Olá, tudo bem? Meu nome é Wesley e seja muito bem-vindo ao vídeo número 4 da imersão Full Stack Full Cycle. E se você ainda não teve a chance de ver os vídeos anteriores, eu super recomendo que você os veja e depois volte para esse aqui. E antes de eu ir direto ao assunto, eu gostaria que você assistisse isso que eu vou passar agora e me dissesse o que esses caras têm em comum. Não, eu tenho uma empresa, a gente sempre trabalhou com desenvolvimento. Eu tinha um pouco de receio como eu fazia um microserviço conversar com outro, por exemplo, e eles terem rapidez. Eu nunca tinha visto um curso com o conteúdo que você coloca. Então, quer dizer, agregou no meu mundo. Por exemplo, eu quero fazer um microserviço de preço, um microserviço para checar estoque, fazer a comunicação entre os meus microserviços fica muito mais rápido. Então, assim, agregou dentro do meu mundo Microsoft. Eu fiquei impressionado, confesso que eu fiquei impressionado. E isso me fez progredir, me fez crescer dentro do que eu uso no meu dia a dia. Hoje em dia, sim, que eu já tenho já mais a visão completa de servidor, da parte de arquitetura, como a gente tem que traçar cada ponto, mapear tudo sobre fila. Hoje está bem mais claro. Que antes era meio que obscuro, como é que você ia fazer uma conexão para você jogar isso aqui na fila para você puxar do outro lado. Como é que você ia fazer uma comunicação bidirecional para ir voltar. Essa parada, isso aí era muito obscuro para mim e tipo, eu me sentia meio que com as mãos atadas e tinha medo de entrar para essa área. Até aquela hora de dar o estalo para você e é agora, tem que ir agora. Cara, foi até uma coisa que eu trouxe para a empresa. Eu disse, cara, a gente tem que trabalhar com isso aqui. Aí o cara, por quê? Eu disse, rapaz, isso aqui tá todo mundo usando, esse trem aqui, a gente tem que seguir um melhor padrão. Cara, é muito massa, é muito massa. Você vê uma coisa que saiu da sua cabeça, tipo assim, saiu da sua cabeça o código aqui, aquele trem ali funcionar. É muito prazeroso, muito prazeroso. O que esses caras têm em comum é que hoje em dia eles são capazes de pensar diferente e ir além do óbvio. E quando você tem clareza de como os grandes sistemas funcionam e as suas reais necessidades para garantir performance, resiliência, você vai perceber que a forma mais tradicional de se desenvolver não se aplica mais nesses casos. Wesley, mas de que forma é essa de desenvolver? Do que você está falando? Vamos lá. Vamos falar primeiro de performance. Quando a gente está trabalhando com sistemas distribuídos, a forma de olhar para a performance é diferente, uma vez que a gente tem algo chamado de dupla latência, ou seja, quando um sistema recebe uma requisição, ele vai chamar um outro microserviço, que chama outro e assim vai. E você pode perceber que dependendo da performance desses microserviços, o resultado final ele pode ser realmente catastrófico. Além disso, se um desses caras falhar, toda a transação pode ser comprometida, fazendo com que os dados importantes realmente eles sejam perdidos. Perceba que em sistemas críticos, perda de dados nem de longe é aceitável. Já pensou perder os dados de uma transferência bancária? E é por conta disso que as transações assíncronas são tão importantes. Você garante que os dados eles não sejam perdidos no meio do caminho, mesmo que diversos microserviços fiquem fora do ar. Além disso, cada sistema pode consumir essas transações no seu tempo de acordo com as suas próprias métricas de qualidade. E uma forma muito eficiente de trabalhar com esses eventos que são gerados de um sistema para o outro é utilizando aí o Apache Kafka, que é atualmente uma das plataformas mais expressivas no mercado, onde empresas como Uber, Netflix, Nubank, Itaú, PayPal, LinkedIn, Spotify e muitas outras aí estão utilizando realmente de forma pesada. O ecossistema do Apache Kafka é enorme e uma das ferramentas mais poderosas desse ecossistema
é o Kafka Connect. O Kafka Connect nos permite fazer a integração entre sistemas de uma forma extremamente rápida e sem a necessidade de você sair aí criando milhares e milhares de linhas de código. Quanto tempo você gastaria para pegar informações de um sistema, de um banco de dados SQL Server ou MySQL e jogar essas informações em tempo real para um MongoDB ou mesmo um Elasticsearch? Ou quanto tempo você gastaria para pegar informações de um CRM como Salesforce e jogar essas informações em uma Lambda Function ou mesmo num banco de dados aí da sua empresa? Já pensou em pegar em tempo real todos os tweets feitos em uma determinada palavra-chave, por exemplo, mencionando o nome da sua empresa e jogar isso para um banco de dados para análise? E se eu falar que tudo isso é possível utilizando o Kafka Connect com meia dúzia de linhas de configuração? E hoje eu vou te mostrar na prática o Kafka Connect funcionando. A gente vai pegar todas as posições e corridas enviadas pelo nosso simulador e a gente vai guardar essas informações no Elasticsearch. Também a gente vai ver essas informações chegando em tempo real no painel de controle do Kibana. E para fechar com chave de ouro, a gente vai criar um dashboard no Kibana com diversas métricas sobre as corridas realizadas, as rotas, incluindo um mapa de cada rota de forma bem colorida. Bora então colocar a mão na massa? Então, vamos lá! Bom, pessoal, agora a gente vai começar a colocar na prática a grande necessidade que nós temos, que é para cada posição, para cada solicitação que vai parar no Kafka pelo nosso simulador ou até mesmo pelo nosso back-end, a gente quer pegar essas informações e jogar no Elasticsearch para que a gente consiga criar dashboards para a gente conseguir acompanhar em tempo real a nossa aplicação. Agora, o grande ponto que eu quero que você pense é quanto tempo você demoraria para fazer um tipo de solução como essa? Pegar tudo que está, por exemplo, no Nest.js, que é enviado para o Kafka, fazer um programa que pega do Kafka e joga no Elasticsearch, e a mesma coisa, fazer um programa que pega todas as posições do nosso simulador e joga para o Elasticsearch. Isso sempre leva tempo. Além disso, tem processo de deploy, tem todas aquelas coisas que a gente sabe. E é por conta disso que o Kafka ele tem uma ferramenta absurdamente fantástica e que deixa o processo, todo o ecossistema do Kafka ainda mais poderoso. Essa ferramenta é chamada de Kafka Connect. Eu vou explicar agora isso para você e a gente depois, em seguida, vai fazer na prática todo esse nosso processo. Maravilha? Então vamos lá. O que é o Kafka Connect? Bom, primeiramente o que você tem que entender é que o Kafka Connect é uma ferramenta totalmente separada do Kafka. Então o que acontece? Vamos imaginar que aqui é a minha instância, ou seja, o meu cluster de Kafka Connect e o Kafka fica aqui embaixo. A grande sacada do Kafka Connect é que ele trabalha com conectores para pegar dados de um lugar e jogar dados para outro lugar. Então vamos imaginar o seguinte. Imagina que eu tenho um banco de dados MySQL e eu quero pegar todas as alterações, tudo que está entrando nesse banco MySQL e jogar para o meu Kafka. Então o que acontece? Eu pego um conector, tá, do tipo source, porque ele vai ler uma fonte de dados e fazer o quê? E fazer essa conexão com o MySQL. Então tudo que entrar no MySQL, automaticamente ele vai cair num tópico do Kafka aqui pra gente. Legal? Agora vamos imaginar que tudo que entrou aqui do MySQL eu queira jogar, por exemplo, para o Elasticsearch. Então o que eu faço? Eu pego um outro conector no meu Kafka Connect e coloco ele para ele jogar os dados de um tópico para o nosso Elasticsearch. Esse tipo de conector ele é chamado de sink. Então, lembrando, a gente tem o source, que é da onde ele vai pegar os dados, e o sink, que é para onde ele vai
jogar os dados ali pra gente. Sink em inglês é ralo, né? Então para onde que ele vai despejar aquele conteúdo? Então nesse nosso caso, eu poderia, por exemplo, pegar um dado que vem do MongoDB e jogar no Elasticsearch, ou pegar um dado que vem do MongoDB e jogar no arquivo TXT, ou pegar um dado do MySQL e jogar, por exemplo, no Oracle, ou jogar no SQL Server, ou jogar no Salesforce, ou jogar no SAP. O Kafka Connect, ele tem um monte de tipo de conector, tanto para source quanto para sync. Então, isso aí facilita muito a nossa vida, porque sem programar, a gente consegue fazer integração de sistemas. E isso aí é a grande beleza da coisa, porque a gente desenvolvedor, normalmente a gente quer colocar a mão na massa e sair digitando e criando tudo quanto é código para integrar um sistema no outro. Já o Kafka Connect, ele foi feito para isso. Ele foi feito para pegar dados de uma fonte de dados e jogar esse dado em outro local. No nosso caso, o que a gente vai fazer? A gente não vai precisar, tá, de um source. Por quê? Porque esse dado já está sendo enviado pelo nosso simulador, né? Então a gente já vai partir do princípio que os dados eles já estão no Kafka. O que a gente vai precisar é de um conector do tipo sync, tá? Para que todos os dados que estejam chegando no Kafka sejam jogados aqui para gente no Elasticsearch. Legal? Então isso aí é um ponto super importante que eu preciso que você entenda o nosso conceito. Então toda vez que, por exemplo, a gente inicia uma corrida, quando essa corrida é iniciada, o dado vai para o Kafka. Então quando o dado chegar no Kafka, a gente vai pegar um conector do Kafka Connect e vai pegar esses dados e vai jogar no Elasticsearch. Ao mesmo tempo que quando o simulador começar a mandar todas as posições, né, da onde que os veículos estão e etc. O que acontece? O dado chegando no Kafka, o Kafka Connect pega esses dados e joga no Elasticsearch pra gente. Então, basicamente, a gente vai fazer essa integração sem produzir, sem digitar linhas de código. A gente vai fazer uma configuração de arquivos aí de configuração para facilitar aí a nossa vida. Maravilha? Então é isso que a gente vai fazer daqui para frente. Espero que você tenha entendido essa ideia básica do Kafka Connect. Agora, algumas considerações que eu preciso que você entenda sobre o Kafka Connect também. O que acontece? O Kafka em si, ele é um cluster, né? Ou seja, é um serviço que tem diversas máquinas. E normalmente essas máquinas no Kafka a gente chama de broker, legal? Já no nosso Kafka Connect, ele também é um cluster, ou seja, eu tenho várias máquinas e essas máquinas, elas vão ficar rodando o quê? Tarefas. Essas tarefas são as tarefas de pegar o dado e jogar para o Kafka, ou pegar os dados do Kafka e jogar para um outro lugar. Então isso aí são as tasks que ficam rodando. Então, somente para você entender, nós temos a seguinte configuração quando a gente está trabalhando com o Kafka Connect. Eu tenho o meu Kafka Connect Cluster e cada máquina que eu tenho no meu Connect é chamada de worker, porque esses caras aqui que vão ficar trabalhando, por isso que é worker, para executar as tarefas de jogar os dados de um lado para o outro. Então, enquanto que no Kafka cada máquina é conhecida como um broker, no Kafka Connect cada máquina é conhecida como um worker. E dentro do worker a gente roda uma task. Então eu posso ter um conector aqui rodando uma task 1, no worker 1 e rodando uma tarefa 2 no worker 1. E daí a mesma coisa, eu consigo criar várias tarefas entre todos esses brokers e o Kafka Connect ele vai ficar processando o tempo inteiro, mandando essas informações aí pra gente. Legal? Então essa que é a ideia básica que a gente vai fazer e então vamos botar aqui para quebrar para a gente conseguir trabalhar com tudo isso. E eu não tenho dúvidas que vai ser uma experiência bem bacana, porque a partir de agora a gente vai pegar todos os dados que estão saindo, jogar no Elasticsearch e daí os dados chegando no Elasticsearch a gente vai dar um jeito de tratar, criar um mapeamento certinho e depois a gente vai criar os dashboards que vão deixar a nossa experiência cada vez mais legal aí. Maravilha? Então vamos trabalhar, vamos botar essa parada para funcionar agora. Então o que eu vou fazer agora aqui vai ser o seguinte, eu vou chegar
aqui no meu Visual Studio Code, tá? Para ficar mais fácil, inclusive a parte de legibilidade. E eu coloquei somente esses dois serviços, tá? Eu não tô nem colocando o back-end nem o front-end porque eu não preciso deles. Eu não quero nem gerar confusão. Eu tenho a pasta do Apache Kafka, que basicamente eu tenho o Zookeeper e tenho o Kafka aqui rodando. O que eu vou precisar fazer aqui vai ser o seguinte, e eu tenho o Kafka Topic Generator, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar as linhas do Kafka Connect, vou também adicionar as linhas do Elasticsearch e também do Kibana, tá? E do Confluent Center. Por que eu vou adicionar esses caras? Para que a gente consiga testar completamente. E por isso que é muito interessante a gente usar o Docker, né? Porque sem o Docker a gente ia ter que instalar tudo isso na mão. Então vamos lá, eu vou copiar, porque esses códigos aqui eles são realmente gigantes. A gente já revisa todos esses caras bonitinhos aqui pra gente, tá? Então deixa eu pegar esse cara aqui até o meu querido Kibana. Então eu vou chegar aqui, vou colar e vamos lá para a gente entender o que a gente está fazendo aqui, tá? Porque é bastante linha de código, mas de certa forma não tem muito segredo. O que acontece? Um serviço que a gente vai ter aqui é o Confluent Control Center, legal? Esse cara aqui, no final das contas, é uma área administrativa da Confluent, que é uma das empresas que mantém o Kafka, para a gente poder administrar o nosso cluster e ao mesmo tempo a gente vai poder gerenciar o Kafka Connect por aí. Legal? Então tá aqui o nosso Control Center. Outra coisa aqui é o nosso Kafka Connect. Legal? O Kafka Connect é exatamente esse cara que é o protagonista dessa vez aqui pra gente. Uma outra coisa aqui também interessantíssima, tá? Que você tem que olhar em relação à parte do Kafka Connect é essa linha aqui, tá? Aqui é um momento que a gente roda comandos durante a inicialização do Kafka Connect. E um desses comandos, se você olhar, é a instalação do Kafka Connect Elasticsearch. Ou seja, a gente vai instalar aquele sync que a gente consegue pegar os dados que está no Kafka e jogar no Elasticsearch. Aqui eu poderia estar instalando do MySQL, da Oracle, do Salesforce, do SAP, do Postgres. Eu poderia estar jogando de tudo quanto é caras, mas a gente está pegando esse cara aqui. Se você olhar aqui, a gente tem um site da Confluent Hub, onde você vai encontrar tudo quanto é tipo de conector. Digita no Google Confluent Hub e você vai ver todos os conectores que você tem disponível para conseguir trabalhar ali com o Kafka. No nosso caso aqui, a gente vai trabalhar com Kafka Connect Elasticsearch. Esse outro serviço aqui é o nosso Elasticsearch, no final das contas, tá? Então, quando a gente sobe o Elasticsearch, esse cara aqui vai subir pra gente. E, por último, a gente tem o Kibana. O Kibana é a área, vamos dizer, administrativa que vai acessar o Elasticsearch e vai permitir que a gente crie mapeamentos, administre os nossos índices e que a gente crie também os nossos dashboards e visualizações que a gente vai fazer. Então, com isso, com o nosso Docker Compose, a gente já começa a brincar aqui com esse cara. Então, acabei de salvar. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui no Apache Kafka, vou dar um Docker Compose app-d, eu já estava com o Kafka e o Zookeeper rodando, agora ele vai começar a iniciar para a gente aqui o Kafka Connect, o Control Center, o Kibana e o Elasticsearch aqui para a gente. Maravilha? Isso aí toma um tempinho e enquanto isso, o que nós vamos ter que fazer? Tá? Eu vou acessar aqui pra gente o nosso camarada que é o nosso simulator. Então vou dar um docker exec-it simulator bash para que a gente comece a ficar lendo, né, as mensagens que vão chegando aí no Kafka pra gente. Então eu vou dar um go run main.go. Ele está rodando aqui pela primeira vez, daqui a pouco ele já vai conseguir fazer a conexão no Apache Kafka aí pra gente. Então vamos aguardar só aqui. Aí, ó. Então agora o nosso simulador ele já está aqui lendo do nosso querido Apache Kafka.
Agora que a gente já tem aqui esse cara lendo do Apache Kafka, vamos dar uma olhada para ver se o nosso Confluent Control Center já está de pé. Como que eu consigo ver? Aqui no Control Center você vai ver que a gente tem aqui a porta, qual que é a porta que eles põem? 9021 aqui pra gente. Então o que eu vou fazer? Eu vou acessar aqui com a porta 9021, localhost 2.9021, e aqui ele vai entrar aqui o nosso Control Center aqui pra gente. Legal? Vou também aumentar aqui, aumentar o zoom aqui para ficar melhor para todo mundo ver. E se você perceber aqui, ele tá começando a carregar o nosso cluster. Tá falando que a gente tem um Health Cluster aqui, e você vai perceber agora que a gente tem alguns pontos importantíssimos, tá? Um ponto importante é que tópicos, quais tópicos que a gente tem no momento, que a gente tem que prestar atenção? A gente tem o route new direction, a gente tem o route new position. New direction, que a gente recebe a direção do nosso back-end para iniciar uma nova corrida, e o new position é o nosso simulador mandando cada posição, tá? Então isso aqui é uma das coisas que a gente tem que se ligar. Uma outra coisa aqui, se você olhar, tem um link aqui chamado de Connect. Esse Connect aqui vai mostrar, tá, o nosso cluster de Kafka Connect, que quando eu clicar aqui você vai ver que ele não tem nenhum conector ou alguma tarefa rodando. A gente vai fazer o quê? A gente vai configurar esse conector para o Kafka Connect começar a jogar os dados aí pra gente no Elasticsearch. Legal? Então isso aí pra gente é um ponto assim extremamente importante pra gente se ligar. Maravilha? Agora, o que nós temos que fazer para fazer o nosso Kafka Connect funcionar e rodar aqui com o nosso conector para funcionar no nosso Elasticsearch, e todos os dados que forem chegando, tanto no tópico New Direction e New Position, funcionar aqui no Kafka Connect. Então, para isso a gente tem que configurar o nosso conector. Então eu vou fazer o seguinte, tá? Dentro dessa pasta Apache Kafka, se você olhar, ele criou uma pasta data e uma pasta ES01, que são pastas de volumes compartilhados com o Elasticsearch, etc. Para quê? Para caso a gente mate o nosso container, quando subir os dados ainda, eles vão estar no nosso Elasticsearch. Legal? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma nova pasta aqui pra gente, chamado de Connectors, tá? E dentro dessa pasta Connectors eu vou criar um arquivo chamado de elasticsearch.properties. Legal? Esse cara aqui vai ser o nosso grande cara responsável para a gente configurar o conector que vai receber os dados que estão no tópico e jogar para o nosso Elasticsearch. Legal? Então como que a gente vai criar esse conector? Na realidade é um monte de dado, mas eu vou passo a passo aqui para você, para facilitar um pouco a sua vida. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é dar um nome para o nosso conector. Então eu vou colocar name é igual a, eu vou chamar ele de Elasticsearch, tá? Sync, para dizer que os dados que estão no Kafka vão ser jogados no Elasticsearch. Legal? Eu poderia chamar com o nome que eu quisesse, mas eu só estou colocando para ficar mais fácil para descrever ali os nossos conectores que a gente está rodando nas nossas tarefas. Uma outra coisa, e um dos pontos mais importantes aqui para gente, é a parte do nosso connector.class. O que é um connector no final das contas? O connector no Kafka basicamente é uma classe em Java que tem toda essa configuração. Então você vai ter que passar o caminho dessa classe que eu já tenho aqui pronto, e eu não vou nem me atrever a digitar para eu não fazer nenhum erro de digitação. Mas você vai ver que ele é um próprio connector criado pela Confluent, né? io.confluent.connect.elasticsearch, Elasticsearch Sync Connector. Então já dá para perceber que é um conector de sync mesmo, né? Não é um conector de source que vai pegar os dados de um lugar e jogar no Elasticsearch, né? Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou também falar o seguinte: quais são os tópicos que eu quero que esse conector leia para jogar no Elasticsearch? Então eu vou chegar aqui, ó, Topics, e agora eu vou aqui no meu Tópicos e eu vou falar que eu quero esse Route New Direction. Meu Deus, deixa eu copiar, meu amigo. Vamos lá. Route New Direction. E eu também quero chegar aqui o Route New Position.
tá? Então eu vou colocar esses caras aqui que eu quero que ele leia. O que mais que nós temos agora aqui? Agora ele vai pedir pra gente qual Elasticsearch que você quer se conectar. Então eu vou colocar aqui, ó, connection.url, e aqui eu vou passar o endereço do Elasticsearch, tá? Como que eu sei o endereço do Elasticsearch? Se você olhar aqui, ó, a gente vai ter o Elasticsearch, o nome do serviço, o ES01. Então o que que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui e eu vou colocar http://es01.2.9200, que é a porta padrão do Elasticsearch aqui pra gente. Agora, presta atenção que a gente tem alguns pontos importantes. Toda vez que você vai jogar algo no Elasticsearch, basicamente você vai falar que aquilo é um documento, que é para ele gerar um documento lá no Elasticsearch. Então eu vou colocar type.name é igual underline doc aqui pra gente. Outra coisa importante, eu quero que os dados que estejam chegando no Elasticsearch, eles cheguem eu quero que eles cheguem no formato em JSON, tá? Porque o Elasticsearch ele trabalha já nesse padrão, então fica muito melhor. Para isso, a gente tem algo que a gente chama de converter, onde o nosso querido Kafka Connect vai trabalhar com esse tipo de conversão, tá? Então o que eu vou colocar? Eu vou colocar value.converter aqui pra gente, e no nosso value.converter eu vou colocar org.apache.kafka.connect.json converter. E aqui o value.converter .schemas.enable é igual a false. O que eu quero fazer, pessoal? Eu não quero forçar um esquema que vai chegar no Elasticsearch. Esse mapeamento eu vou fazer do lado do Elasticsearch, porque às vezes o Elasticsearch pode não ficar reconhecendo todos os padrões e pode dar um problema na hora que a gente vai trabalhar. Legal? Então, o que eu vou fazer? Eu vou sempre ignorar o esquema aqui que a gente vai trabalhar. Vou colocar schema.ignore é igual a true, e eu vou colocar key.ignore também é igual a true. Legal? Agora, o que acontece? Uma das coisas que a gente tem que fazer é botar esse conector para funcionar. Eu prometi para você que a gente não ia programar, tá? Então, o que a gente fez aqui é simplesmente setar as configurações do nosso conector no nosso querido Elasticsearch. O que nós vamos fazer agora? Eu vou chegar aqui no meu camarada Kafka Connect, vou clicar aqui no nosso cluster, vou botar aqui para esse camarada adicionar um novo conector e vou fazer o upload desse arquivo que a gente acabou de criar. Lembrando que se eu não quisesse criar esse arquivo na mão, que nem eu fiz, eu poderia clicar aqui, tá? E iria preenchendo esse, como se diz, esse assistente, que ele ia dar na mesma no final das contas. Mas é melhor ter o arquivo que fica um pouco aí mais fácil pra gente. Então eu vou clicar aqui no nosso upload, vou chegar aqui no nossa imersão, no nosso Apache Kafka Connectors aqui pra gente, e ele já trouxe tudo preenchido no que a gente precisa, né? Obviamente tem um monte de opção aqui, então eu vou dar um continuar. Perceba que ele vai trazer aqui um JSON basicamente com aquelas opções que a gente utilizou. E agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um launch aqui pra gente. E agora, se você olhar, o nosso connector tá rodando, tá? O número de task aqui tá igual a 1. Se fosse para dar um problema de cara, ele ia começar a mudar esse status. Então, em tese aqui, tá tudo em ordem, o nosso conector está funcionando, tá? Então, como que a gente consegue agora testar, tá, que todos os dados que a gente jogar para esse cara, ele vai funcionar lá no Elasticsearch? Como que a gente consegue fazer esse teste? Então, a gente vai fazer o seguinte. Se você olhar aqui no nosso Docker Compose, eu tenho um camarada chamado Kibana. O Kibana é o responsável por administrar, nesse nosso caso, o nosso Elasticsearch, porta dele 5601. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, ó, localhost 2.5601, e ele vai abrir aqui o nosso querido Kibana. Legal? E agora, com o Kibana aqui organizando as coisas aqui pra gente, o que eu vou fazer?
eu vou aqui embaixo, tá? Olha assim, presta bem atenção. Vou lá embaixo aqui, e eu vou lá aqui em Stack Management, e eu vou clicar aqui em Data Management. E se você olhar agora aqui, ó, eu já tenho Data Management aqui, Index Management, quer dizer. E você vai ver que eu já tenho os dois índices criados aqui para mim, ou seja, o meu Kafka Connect já está mandando essas informações aqui para o Kibana, então ele já criou para o Elasticsearch, quer dizer, então ele já criou aqui para mim, tá? Agora, tem algumas coisas importantes que a gente tem que se ligar. A gente vai apagar esses índices várias vezes e tudo mais, mas eu quero já mostrar para você como é que vai funcionar. O que eu vou fazer? Para que eu consiga no Kibana juntar todos os índices da forma como eu quero visualizar, eu tenho que criar um negócio que é chamado de padrão de índice, ou Index Patterns, tá? Esse Index Patterns eu vou criar, imagina que eu tenho Route Position 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu quisesse jogar isso tudo num único índice para eu trabalhar no Kibana. Então isso é possível aqui com Index Patterns. Então eu posso criar um Index Pattern, vou colocar o nome desse Index Pattern aqui, ó, e eu poderia colocar um asterisco. Então todas as Direction 1, 2, 3 que ele vai criando, em qualquer momento ele vai achar esse padrão aqui. No nosso caso a gente vai ter só dois índices, a gente não vai precisar isso, então eu vou dar um Next Step, tá? Vou dar um Create Index Pattern, e agora se você olhar aqui, ele criou esse Index Pattern com quase nenhuma informação aqui pra gente no nosso índice, se você olhar, tá? Então eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou matar esse Index Pattern e agora eu vou produzir um valor para que esse valor vá parar no nosso Elasticsearch, para que quando a gente cria um Index Pattern, ele já consiga reconhecer algumas informações nossas aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui no meu Visual Studio Code e vou aqui no nosso terminal e eu vou aqui no Kafka. Como que é o nome do nosso Kafka? Aqui, Apache Kafka 1. Show de bola. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um docker exec-it, o nome do nosso container, eu vou dar um bash. Agora aqui que eu tenho, eu vou rodar um comando para a gente produzir uma mensagem no Kafka. Então Kafka console producer bootstrap-server é igual a localhost 2.9092 topic, que é igual a, eu vou colocar aqui pra gente que é o nosso new direction, né? Que aqui é o nosso new direction. Eu vou colocar pra gente produzir uma mensagem. Show de bola. Vou dar um enter. E agora eu posso produzir. A mensagem que eu vou produzir vai ser simples. Vou passar o client ID, A. Eu vou colocar route ID. Route ID 2.1 aqui pra gente. E vou produzir aqui pra gente. Vamos lá. Tô produzindo. Será que o nosso cara aqui tá mandando? Olha, ele recebeu a mensagem aqui, o nosso Kafka. Então, essa informação provavelmente está sendo enviada para o Kafka Connect. Vamos agora aqui no nosso Index Management. Vou dar aqui um Reload Index, etc. Então, agora eu vou clicar aqui, ó, Index Patterns. Vou clicar aqui em New Direction. Fazer exatamente o que eu fiz aquela hora. Create Index Patterns. E olha só aqui agora. Essas informações, elas estão iguais aqui. Deixa eu chegar aqui em Index Management e eu vou clicar aqui em New Position. Index Patterns. Vou criar um outro Index Patterns aqui pra gente. Que esse Advanced aqui não precisa. E aqui o nosso querido New Position. Legal? Então o que está acontecendo agora aqui? Esses dois tipos de padrões, eles já estão aqui pra gente. Se eu clicar agora aqui no nosso querido Kibana, clicar aqui em Discover, o que vai acontecer? Eu vou poder acessar essas informações que estão batendo aqui. Mas se você olhar,
esses índices parecem que estão em branco, mas, poxa, eu não estava mandando a posição e tudo mais? Pois é, vamos bater o olho aqui no nosso Control Center. E no nosso Control Center, ele está falando aqui que está degraded, ou seja, toda a informação que a gente está mandando lá, provavelmente está dando algum pau. Então, galera, uma coisa que eu quero aqui ser o mais transparente possível para você, tá? Esses tipos de problema tem que acontecer com você, senão você não vai conseguir resolver. Então, olha só para te adiantar, a gente vai ter que criar um negócio chamado mapping no Elasticsearch, mas eu quero seguir um caminho natural de como que a gente vai trabalhar com isso. Então, tá vendo que tá com esse problema? A gente precisa dar um jeito de ver, poxa, qual que é esse problema que tá rolando aqui nessa minha sync, né? Então, o que que eu vou fazer? Uma das formas de eu conseguir descobrir qual que é o problema é através dos logs, tá? Então eu vou abrir um novo cara aqui. Vou dar um docker compose ps. Opa, tem que entrar na pasta do Apache Kafka, né? Docker compose ps. Você vai ver aqui que a gente tem o nosso Kafka Connect. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou dar um docker logs Kafka Connect. E ele vai mostrar o log do Kafka Connect. E você já viu aqui que esse nosso conector, ele crashou. Legal? Então isso aí não teve jeito, crashou o nosso conector. E provavelmente ele vai mostrar o erro aqui pra gente. Então vamos lá, ó. Index criado no Elasticsearch. Ok, ele falou, criando, etc. E agora vamos achar, quero mostrar uma parte aqui pra vocês, espera aí. Ele criou. Então, o que que acontece? Se você olhar aqui, schemas.enable igual a false, e que tá certo, ó, value converter schemas enable igual a false. Mas se você olhar aqui, ó, eu coloquei values no plural. Então, sem chance, ia dar problema mesmo. Então, eu vou ter que salvar essa parada aqui. E agora, olha só, em tese, vai funcionar. Olha a importância de você conseguir olhar os logs, galera. Toda vez que você tiver um problema com o log no Kafka Connect, você tem que entrar no container, bater os logs ali para você ver, porque ele vai gritar aqui com erro pra gente. Bacana? Então o que que a gente vai fazer agora? Eu vou chegar aqui nesse meu connector, tá? Eu poderia editar, mas aqui para mim é mais fácil eu excluir. Então eu vou adicionar um novo conector e vou fazer upload desse cara novamente. Vou dar um continuar, launch aqui. E agora a gente vai ver se essa parada vai funcionar ou não vai mesmo. Então o que que eu vou fazer? Novamente eu vou voltar aqui no meu Kibana, Stack Management, Index Patterns, e eu quero remover esses padrões aqui que eu acabei de criar. Show de bola. A gente vai fazer isso várias vezes, tá, galera? Porque eu vou fazer isso de forma incremental. E aqui a gente tem o Index Management, né? Que ele vai começar a receber as posições, as informações, etc. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou chegar nesse cara aqui, vou mandar novamente essa informação para ele começar a produzir as mensagens lá no Elasticsearch. Então, vou dar um Enter aqui, o meu Kafka vai começar a mandar as mensagens, e agora eu vou voltar aqui no Control Center, ele não está dando aqui degraded para mim, então o que que eu vou fazer? Eu vou aqui no meu Kibana, Create Index Patterns, Create New Direction, Create Index Patterns, e agora, se você olhar, ele já está criando aqui para mim, ó, Client ID, Route ID, né? Aqui para a gente conseguir trabalhar. Então ele já mudou o padrão aqui do índice, quer dizer que os dados estão chegando aqui. E vou criar um outro aqui para o index, aqui o New Directional, New Position, né? O Direction a gente já criou. Então vou colocar aqui New Position. Maravilha. Então olha só, Route ID, Position, Finished, Client ID. Então tá aqui esses camaradas. Vou clicar aqui em Discover e você já vai começar a perceber que essas informações já estão aparecendo aqui, ó. Então o Direction a gente mandou 2 vezes e o Position a gente tem que ter um bocado de positions que é para cada posição que a gente vai recebendo. Então, galera, olha só o poder do Kafka Connect. A gente não teve que programar nada e os dados já estão aparecendo aqui no meu Elasticsearch, tá?
Então olha só, estou dando um atualizar aqui, ó, e ele está recebendo cada vez aqui, vai aumentando a quantidade, porque os dados ainda estão sendo enviados para o Kafka e o Kafka Connect está pegando esses dados no Kafka e jogando aqui para a gente. Mas nós temos alguns desafios aqui para a gente se ligar. Quais são esses desafios? O que acontece? Se você olhar aqui para a position, tá? Eu clicar aqui em cima, você vai ver que ele está recebendo isso aqui como se fosse tipo números aqui normal. Mas o que acontece? O Elasticsearch, tá? Ele tem uma parada que ele chama de geotype, onde ele entende aquele tipo de campo como latitude e longitude ali pra gente. E isso aí vai nos ajudar demais, tá? Vai nos ajudar demais para que a gente consiga botar um mapa ali e mostrar onde que o cara foi andando. Legal? Então isso aí é um ponto extremamente importante ali pra gente. Então o que nós vamos fazer primeiramente? Olha só, eu vou pausar o meu connector, porque eu não quero que ele fique agora acessando o meu Elasticsearch e mandando os dados, porque a gente vai trabalhar e modificar o nosso índice, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá aqui nesse camarada, no Stack Management, vou no Index Management, vou apagar os índices mesmo, sem dó. Legal? E agora a gente vai fazer uma coisa bem interessante. Eu vou chegar agora aqui e você vai perceber que a gente tem algo chamado DevTools. Nessa DevTools aqui, basicamente, você tem um tipo de um terminal que você consegue mandar as requisições para o Elasticsearch e ele mostra o resultado aqui. Fica muito mais fácil para a gente conseguir trabalhar, legal? E o que a gente vai colocar aqui nessas posições? Informações em relação à parte de mapas, tá? De mapas não, das nossas directions e tudo mais. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou apagar esse cara total, que eu não quero ele. E aqui eu vou colocar o método put e eu vou colocar route.new-direction aqui para mim. Tá? Então isso significa o quê? Que eu quero criar um novo índice aqui para mim. Mas para eu criar esse novo índice, eu quero criar algo que chama mappings. Ou seja, qual que é? Como se fosse o esquema dessas informações que a gente vai receber no formato que a gente quer trabalhar. Legal? Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar aqui, ó, Properties, e aqui nesse meu Properties, tudo aqui no formato de JSON, tá? Uma primeira property que eu vou colocar aqui é meu Client ID, e esse meu Client ID, o type dele vai ser igual a text, por enquanto. Tá? Depois a gente vai mudar esses caras, colocar no formato de keyword, etc, etc. Então essa é a primeira coisa. O outro cara aqui que eu vou receber é quem? O nosso Route ID, tá? E esse meu Route ID, ele também vai ter um type aqui, que vai ser também text aqui pra gente. E agora, Wesley, mas não era só Route ID e Client ID? Sim, mas olha só o que a gente vai fazer, cara. E isso aqui é fantástico. Porque a gente quer ter essas informações e a data, o timestamp de quando essa informação foi criada para a gente conseguir ver a quantidade de corridas ao longo do tempo. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra coluna aqui chamada de timestamp, tá? E esse camarada aqui, timestamp, eu vou colocar o type dele, date aqui para mim. Então com isso eu estou criando um novo processo aqui pra gente. Então eu vou clicar com send, ele deu um erro aqui pra gente, parsing to know key properties, vamos lá, type, tá. Bom, nesse nosso caso, eu queria fazer isso depois, mas ele não vai deixar aqui pra gente, tá? Toda vez que eu vou criar um índice e esses dados eles vão ser filtrados, eu tenho que formar com eles num formato de keys. Então eu vou falar quais são os fields e o tipo desse cara aqui também. Então vamos lá, já vou fazer isso agora. Eu ia deixar para depois, mas eu vou colocar fields aqui pra gente. Aí esse cara aqui eu vou colocar
keyword. E aqui no keyword eu vou colocar o type, que é keyword. A gente consegue buscar esse cara por qualquer tipo e tudo mais. E eu vou fazer esse cara aqui a mesma coisa aqui pro nosso route ID, tá? Opa, eu dei um Ctrl S sem querer. Vou dar um enviar. Parse exception, deixa eu dar uma olhada. Unknown key properties. Client ID, certo? Type text, fields, esse cara, route, etc, etc. Mappings. Ah, tô esquecendo uma parada principal, inclusive, aqui pra gente, tá, galera? Mappings. A gente tem que falar que esse cara é um mapping. Então deixa eu fechar mais um JSON aqui embaixo aqui pra gente. E agora eu vou dar um Enter. Vamos lá. Pum. Criou o nosso novo índice, tá? Então tá criado aqui esse nosso índice. Agora que a gente tem esse índice aqui, eu vou criar o próximo, que são as nossas posições, tá? Então, para facilitar um pouco a nossa vida, eu vou copiar, vou colar essa parada aqui e eu vou colocar new position. E agora que eu já tenho aqui, tá um pouco mais fácil aqui pra gente, vai ficar melhor aqui. Então eu vou ter aqui o Client ID, vou deixar, a gente vai ter também o Route ID, vou deixar esse cara, o Timestamp, eu também vou querer. E agora a gente vai adicionar os outros caras, tá? Quais são os outros caras? É aquele Finished, né? Finished. Aqui, onde eu vou colocar o type desse meu Finished. Vamos lá. Esse type é Boolean. Aqui pra mim, bom que ele já me ajuda. Depois desse cara aqui, nós vamos colocar o Position. E o Position eu tenho o Type. E é aqui que vem o pulo do gato que a gente vai precisar. Eu vou colocar aqui, isso aqui é um GeoPoint. Então com isso, ele sabendo que esse tipo de campo é um GeoPoint, ele vai nos ajudar a gente plotar as paradas no mapa aqui pra gente. Então a gente tem Position, Finished, Timestamp, Route ID, Client ID, né? E ok, maravilha. Eu vou dar um play aqui e pum, criou o nosso índice no padrão que a gente queria. Mas nós temos um problema, tá? E qual que é o problema que nós temos nesse momento, no final das contas? Lembra que eu adicionei esse timestamp? Lembro. Mas o nosso programa que sai do back-end e manda para o Kafka não tem timestamp, e o nosso programa do simulador que manda para o Kafka também não tem timestamp. Como que eu consigo adicionar o timestamp aqui pra gente no final das contas, sem ter que mudar o meu código? Legal? Então para isso tem uma forma, e a gente vai ter que mudar novamente o nosso conector. Então vamos lá, vamos chegar aqui no conector do Kafka, tá? E nesse nosso conector, o que eu vou fazer? A gente tem algo que a gente chama de transformations, tá? Transforms, SMT, que é chamado no Kafka Connect, tá? O que esse cara vai fazer? Ele ajuda a gente a pegar os dados que estão chegando, modificar esses dados, a gente consegue tirar campo, extrair campo, a gente consegue rodar regex, a gente consegue fazer um monte de coisa. Lembrando, galera, que o Kafka Connect não é uma ferramenta de, tá? ETL, tá? O Kafka Connect ele faz transformações simples, tá? Somente para você saber. Mas normalmente esses tipos de transformações já são o suficiente pra gente. Então o que a gente vai colocar? A gente vai fazer o seguinte, ó. Transforms é igual a insert field. Então esse é um tipo de transform que a gente tem, tá? E esse transforms aqui, ponto insert field, ponto type, esse cara aqui é esse cara de transformador, tá? Não vou nem tentar digitar para não ter perigo de errar. Esse cara aqui, ele consegue adicionar um campo naquele JSON que o Kafka vai mandar para o nosso Elasticsearch
Legal? Olha que bacana. Então, qual que vai ser esse JSON? O que, que a gente vai querer adicionar aqui no final das contas? Vai ser isso aqui, ó. Timestamp.field é igual a timestamp. O que que estou dizendo? Estou dizendo para ele adicionar um novo campo chamado timestamp, que ele coloque o timestamp nesse campo pra gente, tá? Então a gente está inserindo um novo campo, tá? Que está chegando aqui no nosso conector, chamado timestamp, e o tipo desse campo é timestamp. Então o Kafka Connect vai colocar pra gente o timestamp ali, e eu não tenho que me preocupar isso do lado do software nesse momento. Então isso aí, galera, vai quebrar um galho pra gente, porque realmente a gente não tem o timestamp. Vacilo, né? Então o Kafka Connect consegue nos ajudar com essa parada. Então já que agora a gente tem esse timestamp, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui pro meu Control Center, vou apagar esse conector, vou adicionar novamente esse cara, mas agora que eu tô adicionando esse transformador. Vou rodar e agora tá funcionando novamente a minha tarefa. Legal? Lembrando que agora que a minha tarefa está rodando, ela já tem aquele mapping, né? Nós criamos esse mapping aqui pra gente. Então, em tese, quando nós começarmos a receber as informações, tudo isso já vai estar ok pra gente. O que eu vou fazer aqui para facilitar um pouco a nossa vida? Eu vou abrir uma nova aba aqui para mim que vai ficar melhor pra gente trabalhar. Então o que eu vou fazer? Eu vou chegar nesses index patterns que a gente tinha e vou apagar esses caras aqui. Acho que nem precisei. Não, deixa eu ver aqui. New Direction. Deixa eu voltar no New Position para ver se tem um campo GeoDate. Aqui, ó. GeoPoint. Então tá rolando essa parada aqui pra gente. Então eu vou chegar agora aqui pra mim. Vou em Discover. Não tem nenhuma informação. E agora vamos ver o que vai acontecer aqui pra gente. Vamos lá. Eu vou pegar aqui o meu querido Kafka. Aqui, vamos ver. Eu vou mandar de novo a informação aqui pra ele. Vamos lá, vamos produzir. Pum. Produzir. E agora eu tenho New Direction. Chegou aqui a minha New Direction. Mas olha só que legal, galera. Essa New Direction que chegou com o valor agora aqui pra mim. Tá vendo? Então, o ID, New Direction, Type Doc, New Direction, Client ID, Route ID e o Timestamp aqui chegou. Legal? Se você olhar aqui, ó, eu tenho aqui, ele mostra até um calendário falando que é um Timestamp e ele consegue até converter a data aqui pra gente. Agora a gente vai aqui no New Position. Ele está recebendo os dados e olha só, tá? Além da gente ter o timestamp, ele tem aqui chamado de position. E esse position, tá vendo que tem um globozinho aqui? Esse globozinho, o que que é? É para a gente visualizar essas informações no mapa. Então se eu clicar aqui em Map, tá? Esse cara tá mostrando a gente aqui no oceano. Por que que tá no oceano? Provavelmente, tá, galera? Aquele arquivo onde mostra latitude e longitude deve estar invertido. E daí tá dando esse problema. Eu vou fazer um ajustezinho aqui somente para facilitar a nossa vida e a gente não vai parar no meio do oceano com os nossos carros. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou chegar aqui no nosso simulador, na nossa rota, tá? E na nossa rota onde eu mostro o índice, eu vou colocar esse índice como 1 e esse índice aqui como 0. Daí ele inverte a latitude e a longitude aqui pra gente. Beleza? Então vamos lá. Vou subir esse cara agora aqui. Vou dar um run main. Vou começar a reenviar os dados agora aqui. Vou colocar... Eu ia colocar Route 2, mas vamos ver o que vai acontecer. Refresh. Olha só agora aqui, ó. South America. Então já dá para perceber que as nossas informações elas já estão começando a aparecer aqui no mapa sem a gente ter que parar lá no meio do oceano.
Então, isso aqui, pra gente, em tese, já tá legal, tá? Porque a gente tá recebendo as posições no Elasticsearch, ele tá mandando o timestamp, a gente tá conseguindo trabalhar com tudo isso e tudo mais. Mas, tá? Mas a gente quer conseguir visualizar esses dados no formato de negócio. Galera, lembre-se, tá? Hoje em dia, uma das coisas mais importantes para qualquer empresa são dados, para que a gente consiga visualizar e tirar algumas conclusões do que tá acontecendo aí pra gente. Então, o que nós vamos fazer aí nesse momento, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu quero limpar, tá? Vamos dizer, parte desses dados, tá? Para não ficar nos atrapalhando ou qualquer coisa desse tipo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu quero apagar todos os dados que estão indo lá pro Elasticsearch. Vamos lá. Eu vou voltar aqui nessa DevTools. E aqui em cima, só quero garantir que ele não está recebendo mais informação. Vamos ver se ele está ainda. 397, 402. Vamos esperar esse cara terminar. Qual que é o nosso grande objetivo daqui para frente? É a gente criar visualizações no Kibana, e depois que a gente tiver diversas visualizações, o que nós vamos fazer? Criar um dashboard e colocar todas essas visualizações numa tacada só. Então isso aí vai ficar bem legal. Mas para isso a gente tem que esperar ele terminar de correr, porque eu não quero que ele mande mais informações aqui pra gente. Eu acho que já deu, né? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu colocar esse cara aqui. Então vamos lá. Para isso, eu vou dar um post no route.newPosition e eu vou falar /delete by query conflicts é igual a proceed. E agora, o que eu vou colocar? Eu vou dar um query match all. Isso aqui significa delete asterisco from sem passar o where, tá? Então eu tô mandando esse cara aqui. Pum. Matei os caras aqui. Tá zerado, ótimo. E agora eu vou fazer a mesma coisa pro new direction, né? New direction aqui pra gente. E vou matar essas nossas direções. Maravilha? Agora que a gente tá zerado, o timestamp tá passando, a gente já tem o processo aqui de validação, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, nós vamos chegar agora aqui e a gente vai começar a mandar dados mesmo, mas esses dados eles vão estar um pouco mais controlados, tá? Então eu vou colocar route 1 igual a 1, tá? Deixa eu colar aqui, colar em qualquer lugar, só para eu ter aqui route 2, cliente B, e route 3, cliente C. Maravilha? Então ele está começando a mandar essas informações agora aqui para o Kafka, né? Para o Kafka e para o Elasticsearch. Então se eu der um atualizar aqui para a gente, perceba que a gente já começou a receber essas nossas maravilhosas posições. Mas o que está acontecendo ainda, se você perceber? Esse timestamp ele só está como um campo normal. E eu quero que esse campo ele seja a referência de data e hora, tá? Para o nosso querido Kibana aqui. Porque daí a gente consegue tirar informações baseadas no tempo. Aqui o tempo só está como um campo normal. Então o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui no Stack Management, vou chegar nos meus Index Patterns, vou deletar. Galera, vai se acostumando com essa parada, tá? Eu quero mostrar bem passo a passo e como ir construindo as ideias com você. Então, melhor do que eu já ir colando tudo de uma vez, e daí... Aqui. O que vai acontecer? Quando eu for recriar esse índice agora, o que vai acontecer? Ele vai perceber que eu tenho um campo do tipo data. E quando ele perceber que eu tenho esse campo do tipo data, ele vai falar, você quer usar esse campo data para nortear toda a data dos seus dados? E ele fala assim, sim, né? Ou seja, eu vou colocar sim e vou selecionar meu timestamp.
Vou criar aqui. Show de bola. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o new... Esse aqui, o new direction, tem que fazer a mesma coisa com o new position, né? New position. Vou falar que é timestamp. Vou criar. Legal? Agora que ele sabe que o nosso timestamp é o nosso time field, se eu chegar agora aqui no Discover, olha só o que vai começar a aparecer aqui pra gente. Vai começar a aparecer os dados de quando essas informações foram enviadas. E eu consigo falar, mostra essas informações dos últimos 5 minutos, por exemplo. Então, por exemplo, se eu chegar aqui em New Position, ele vai começar a mostrar todas as posições que estão chegando aqui pra gente, tá? Ou seja, ó, a quantidade de informações que estão chegando durante esse espaço-tempo. Então agora eu consigo trabalhar com esse tempo e espaço aqui pra gente trabalhar. Então se você quer saber de cara, se você tem um time field que é global naquele seu índice, quando você entrar no Kibana, se ele estiver mostrando isso é porque você tem. Se ele não estiver mostrando esse gráfico, provavelmente ele não está ticado na hora que você criou o índice. Legal? Então o que nós faremos agora? Agora que a gente já tem algumas informações aqui, a gente vai começar a criar o nosso dashboard. Para isso a gente tem que criar visualizações. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui e agora se você olhar aqui tem um botãozinho chamado de Visualize. Vou clicar aqui no Visualize, vou criar nova visualização, vou criar no Lens. Esse Lens é uma maravilha, que é uma forma muito fácil de criar visualizações. Então vou clicar aqui e agora você vai ver o que a gente quer de informação principal. Ah, eu quero saber a quantidade de corridas que já aconteceu. Então é só ver aqui, ó, é New Direction, né? Ou seja, quantas solicitações de corrida. Então eu coloco aqui Record. Se eu clicar aqui, tá? Ele já vai mostrar aqui pra mim, ó, quantas corridas eu tive e a hora, né, que eu tive, ó. Então, 1 e 1 eu tive 1 e 2 eu tive 2. Mas eu não quero um gráfico. Então eu vou clicar aqui, eu quero uma metric aqui mesmo, que ele mostre a quantidade. Então eu vou clicar aqui, Count of Records, e eu vou colocar aqui chamado de corridas. Vou colocar corridas aqui pra mim. Vou dar um close, vou dar um save. Então eu vou colocar aqui, ó, corridas. Criei uma nova visualização chamada de corridas aqui pra mim. Vou voltar no Visualize, vou criar uma nova visualização. E agora o que eu vou querer? Eu vou querer o seguinte. Eu quero saber quantos monitores, né, quantos browsers eu tenho conectado. Como que eu sei? Toda vez que eu estiver no meu browser, né, e a gente está trabalhando com WebSockets, ele vai gerar um novo Client ID. Então, como eu sei que está tendo vários Client IDs, eu sei quantos caras estão ali com o browser aberto durante aquele prazo de tempo, né? Se eu não tivesse aquele timestamp, né, como tempo global, eu não conseguiria pegar esse período de tempo que eu queria verificar. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó. Olha só que interessante, ó. Client ID, ele tem o A, o B e o C. Tá vendo? Então a gente mandou 3 posições, 3 vezes só, né? Com a rota 1, 2 e 3, que é esses caras aqui. Então tá certo. Então o que eu vou fazer? Eu vou mandar esse cara aqui pra cá, vou mandar como métricas e vou chamar isso aqui de browsers conectados. Vamos lá. Browsers conectados. Vou voltar, vou salvar e vou colocar browsers conectados. Show de bola, já temos os browsers conectados aqui pra gente. Agora que a gente já tem esses browsers, como que eu tiro esse camarada aqui? Toda vez, às vezes, ele fica meio me pentelhando. Vou clicar aqui em Visualize. Se ele estiver pentelhando, você dá um refresh. E agora eu vou criar mais um. E um outro tipo de visualização que eu quero saber quantas rotas, quais são as rotas que já foram solicitadas e quantas vezes cada uma dessas rotas foram chamadas. Então nesse meu caso, o que eu vou fazer? Eu vou mandar esse cara aqui pelo nosso Route ID, legal? E eu quero trazer isso no formato de Data Table. Então agora eu sei quais são as rotas e a quantidade de vezes que cada uma dessas rotas foi chamada. Então eu vou mudar aqui, vou chamar aqui de quantidade de corridas, eu vou chamar isso aqui. E aqui eu vou chamar de... Opa!
quantidade de corridas. E aqui eu vou colocar rota. Legal? Vou salvar. Eu vou colocar aqui rotas versus quantidade de corridas. Vou salvar aqui mais esse cara. E agora eu quero ver essa informação que eu acabei de falar num gráfico para a gente ter uma visualização um pouco melhor. Então eu vou pegar minha Route ID e vou escolher um gráfico do tipo pizza, por exemplo. Legal? E agora eu consigo saber que a rota 1 teve 33.33, 2 e 3 aqui pra gente. Então eu vou colocar aqui para ficar um pouco mais fácil, né? Rotas. Para ficar certinho. Vou salvar aqui. Rotas. Gráfico de rotas. Eu vou chamar esse cara aqui pra gente. Maravilha? Então nós já temos essas visualizações, mas a gente precisa de uma outra visualização muito bacana aqui pra gente. E adivinha qual é a visualização? A do famoso mapa aqui. Tem diversas formas de a gente conseguir fazer essa visualização. Eu posso chegar aqui em Visualize, dar um Create Visualização e colocar Maps aqui pra gente. Então agora ele mostra o mapa aqui e como que ele vai funcionar? Ele trabalha com layers. Então quando eu adicionar um novo layer, esse layer e essas informações vão aparecer em cima do mapa. Então quando eu clicar aqui em Add Layer, eu vou escolher aqui Documentos e aqui no Index Patterns ele vai trazer para mim todos os índices que tem pelo menos um campo no formato de GeoPoint. E nesse nosso caso é o New Position. E olha só que interessante, ele já encontrou esse nosso cara e já está mostrando aqui pra gente. Então eu vou dar aqui um Add Layer. E agora eu quero fazer algumas brincadeiras aqui. Eu não quero que alguém visualize o nosso mapa dessa forma tão global, porque a gente só tem 3 rotas. Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um Zoom Levels a partir de 10 aqui pra gente. E aqui eu vou chamar o nome desse layer de Rota 1. Por que Rota 1? Primeira coisa, eu vou adicionar um Tooltip também aqui, com o nome da rota. Então quando o cara passar o mouse naquele pontinho, vai aparecer o número da nossa rota. Mas por que eu estou colocando aqui Rota 1? Porque eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar um filtro para ele trazer essas informações só da nossa Rota 1. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar um novo filtro e aqui eu vou colocar onde Route ID, tá? É igual a roteid.keyword, que daí ele consegue filtrar daquela forma, né? Ó, ponto 1. E set filter. Agora ele vai trazer somente essa informação onde route ID for igual a 1. E ele vai manter com essas cores aqui pra gente. Então eu vou dar um save and close. E maravilha. Outra coisa aqui que eu vou fazer é... Cadê o nosso camarada aqui? Brasil. Nosso cara aqui tá em Brasília. Fit to data. Aqui, ó. Prontinho. Então, ó, tudo que tá verdinho aqui foi a nossa rota número 1. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero fazer exatamente a mesma coisa. Então, eu posso, se eu não me engano, eu posso duplicar essa rota. Clone Layer, tá vendo? E eu vou mudar esse layer agora aqui, ó. Edit Layer, para rota 2. Rota 2. E aqui o filter, obviamente, que eu vou ter que mudar também, né? O Edit Filter vai pro rota 2. Set Filter, tá aqui pra gente. Eu vou colocar rota 2, né? Não é rotas 2. E eu vou mudar a cor aqui para nos ajudar um pouquinho, né? Então eu vou colocar essa cor aqui, esse aqui eu vou colocar essa cor aqui. Vou dar um Save and Close e agora a gente está vendo a rota 2. E agora, mesmo esquema, vou clicar aqui, clonar e vamos fazer a mesma coisa com o nosso rota 3. Então vou chegar aqui, rota 3. Vou atualizar o meu filtro, onde eu vou colocar aqui rota 3. Set Filter. E eu vou mudar a nossa corzinha agora. A gente teve azul. Não, a gente não teve azul, então vou botar azul aqui. Save and Close. E agora eu tenho azul, vermelho ou rosa, né?
e verde aqui pra gente. E agora eu vou salvar aqui o nosso mapa e eu vou chamar isso aqui de mapa. Salvei. Galera, temos todas as informações que a gente quer. Agora o que eu vou fazer? Eu vou chegar, vou até aqui a parte de dashboard, vou criar um novo dashboard. E agora eu vou adicionar nesse dashboard as nossas views, né, as nossas visualizações. Então eu vou querer primeiro corridas e browsers conectados. E eu vou ajustar esses caras desse tamanho aqui, ó, para ficar legal. Esse cara aqui vai mais ou menos também assim. Acho que tá bom, né? Aí eu vou adicionar o nosso mapa. E o nosso mapa já apareceu aqui. Eu vou diminuir um pouco o tamanho. Vamos lá. Show de bola. Então a gente já tem o nosso mapa aqui das nossas visualizações. Tudo bonitinho. E agora eu quero adicionar um outro camarada aqui, que é o nosso gráfico. Que eu posso botar esse cara aqui. E depois do nosso gráfico, eu vou adicionar a nossa tabela, quantidade de rotas versus rotas aqui pra gente. Então, eu vou adicionar esse carinha aqui, esse carinha aqui, pra gente, todo bonitinho. Vou dar um salvar. Cadê meu dashboard? Aqui do bonitinho. Vou salvar dashboard de corridas. Vou salvar. E prontinho, galera. Tá aqui o nosso dashboard em full screen de tudo isso funcionando. Legal? Agora, olha só que interessante aqui para você se ligar. Essas informações estão mostrando a partir dos últimos 15 minutos. Mas se eu mudar esse período de tempo, essas informações vão mudar. E tudo isso só é possível por quê? Porque no final das contas, a gente só tem... a gente tem aquele timestamp. Sem o timestamp, isso não seria possível. Então vamos adicionar mais uns caras aqui, somente para ver se tudo está funcionando. Então eu vou pegar aqui um cara da posição aqui 1, e um cara aqui da posição 3. Vou colar aqui e vamos ver se ele muda. Tem que mudar aqui para 5 corridas, né? Vamos lá. O número de corridas aqui ele não alterou. O número de corridas. Por que ele não alterou? Será que é o meu tempo? Ah, ele tá diminuindo, aquele tempo tá passando. Deixa, eu posso até colocar aqui nas últimas 24 horas. Aí, ó. Aqui pra mim. Aí eu vou adicionar mais uma corrida aqui desse cara aqui. 6 corridas aqui pra gente. Por que ele tá mostrando 6 browsers conectados? Deve ter algum erro aqui nessa nossa visualização. Vamos lá. Browsers conectados. Com a métrica que ele tá usando, ele tem que usar a métrica como Client ID. Ah, agora sim, ó. Pronto. Agora sim tá certo. Vamos voltar aqui no nosso dashboard browsers conectados 3, porque eu coloquei o cliente 1, 2 e 3, né? Se eu adicionar mais uma coisa, mas com o Client ID a mais, ó, vou colocar um Client ID CD na rota ID 3 mesmo. Então o que vai acontecer? Ele vai botar mais um browser agora aqui, ó. 4 browsers, e ele consegue ver que a rota 3 está tendo mais visitas do que as outras, e eu consigo ver a quantidade desses caras. E por conta disso, a gente finalizou o nosso dashboard, mandando os dados do Kafka Connect para o Elasticsearch e organizando tudo isso. Meu povo, eu de coração mesmo espero que essa nossa aula tenha sido divertida para você, apesar de ser uma aula um pouco diferente do que a gente está acostumado, porque não houve
programação em si, mas dá para ver o poder que a gente pode ter quando nós pegamos uma ferramenta como um Elasticsearch junto com o Kibana, e ao mesmo tempo dá pra gente ver o poder que tem o Kafka Connect de conseguir ficar pegando essas informações em tempo real e populando um outro banco de dados e etc. Maravilha? Então espero que realmente você tenha curtido. Eu curti muito gravar isso aqui. Fiz questão mesmo de ir iterando cada parte, tá? Com os erros, com a mudança do timestamp, com a mudança dos tipos de filtro, para você realmente sentir como é que funciona o processo de criação. Foi mais ou menos assim que eu criei a primeira vez na hora que eu estava preparando a aula. Maravilha? Então, um grande abraço e depois até a nossa próxima aula aí na nossa imersão aí Full Cycle e Full Stack, ou Full Stack Full Cycle. Maravilha? Fique esperto também que logo logo a gente abre as matrículas do nosso curso e daí, obviamente, esse tipo de coisa vai ser muito mais aprofundado. Um grande abraço e te vejo aí nos próximos vídeos.